Está ouvindo o nosso podcast do Clubhouse do dia 24 de junho de 2021, no Brasilidade. Aqui conversamos com Bernardo de Melo Franco a respeito de seu livro Mil Dias de Tormenta e o Sistema Político no Brasil. Como é que estão as coisas aí no Brasil para você, acompanhando tudo? Grandes mudanças? Está bem agitado. Na verdade, quando eu topei esse convite, eu nem sabia que a semana ia ser tão complicada. Nossa. Ontem caiu o ministro do Meio Ambiente, tem um novo escândalo agora de corrupção no governo Bolsonaro envolvendo a compra de vacinas. Enfim, vocês devem estar acompanhando isso tudo. Sim. E, obviamente, o dia fica mais agitado, né? Eu, essa semana, estou no Rio. 1000% em cima da vacina é muito lucro, né? Esse negócio do 1000% eu acho que está um pouco distorcido. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque já surgiram aí uns documentos dizendo que não é tão grande a diferença. Mas, de fato, é uma história muito mal contada, especialmente porque é a vacina mais cara de todas e que o governo manifestou muito mais pressa para comprar. 3 meses, né? Exato, exato. Quando... E tem um relato. Eu acho que amanhã a gente vai ter mais clareza desse assunto, porque o servidor do Ministério da Saúde que fez a denúncia, que levou a denúncia ao Bolsonaro, vai depor a CPI da Covid. E esse Bharat precisa medicamentos, né? Que está envolvido nessa situação? Precisa é uma empresa, um laboratório brasileiro que está atuando nessa história como intermediário de um laboratório indiano chamado Bharat BioNTech. Isso. E, na verdade, essa vacina nem chegou a ser distribuída, nem chegou a ser importada para o Brasil, mas, enfim, já Selling tinha but lá uma... not delivered. Exato, e hoje foi confirmada a informação de que já tinha um empenho, que é assim, uma reserva orçamentária, de 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar esses 20 milhões de doses dessa vacina. Então é uma história muito mal contada, ainda da gestão do ex-ministro Pazuello, com a participação de militares. Aí parece que tem 3 coronéis ali que teriam pressionado esse servidor a autorizar o negócio. O servidor resistiu, é um servidor de carreira. Então é uma história bastante mal contada aí que acho que vai crescer nos próximos dias. E pegando um pouco o que está acontecendo com o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, o que você acha do advogado de defesa dele, Fernando Augusto Fernandes? O advogado de defesa do Salles, eu não conheço, confesso que não conheço. Parece que ele foi o advogado de defesa do José Dirceu também. Não conheço. O advogado do José Dirceu que eu conheci foi o Zé Luiz Oliveira Lima, que é o Juca. Foi o advogado do Dirceu no processo do Mensalão. Esse Fernandes eu confesso que não conheço. Mas os advogados, enfim, eles têm diversos clientes, né? Não é nenhum problema que um advogado de um personagem, de um grupo político atue em defesa de um outro grupo, né? Quer dizer, advogado não é militante, né? Ele é um profissional contratado para defesa específica. Né? E agora essa história de Brasil presidenciável, né? Desistência de possíveis candidatos. Até você escreveu a respeito disso. Problema da direita liberal. De 2022, né? O que está acontecendo no Brasil agora, Julieta, é que a gente está com uma campanha super antecipada. A gente sempre falou de campanha antecipada quando eles começavam a discutir faltando 1 ano para a eleição, faltando 6 meses para a eleição. Agora a gente tem uma campanha que começou no dia 1 do governo Bolsonaro. Quer dizer, desde o momento que ele se elegeu, tomou posse, ele está em campanha pela reeleição. Ele próprio antecipou esse debate sucessório. Quer dizer, embora ele tenha sido eleito, entre outras promessas, com a promessa de acabar com a reeleição, ele é candidato à reeleição desde o dia 1. E obviamente, enfim, é uma lei da física, né? Toda ação gera uma reação e do outro lado, os outros candidatos também estão se antecipando. Aí a novidade no outro campo, esse ano, foi essa vitória do ex-presidente Lula no Supremo
ele estava sendo tomado como uma espécie de uma carta fora do baralho, quer dizer, alguém que ia influenciar a eleição, mas que não seria candidato, e de repente ele está reabilitado aí, com os direitos políticos, e está aparecendo nas pesquisas em primeiro. Então, quase tudo que está acontecendo no Brasil agora está orbitando essa provável disputa entre o Lula e o Bolsonaro na eleição de 2022. Mas também é meio um fenômeno, né? Porque aqueles candidatos que seriam considerados interessantes, como João Amoedo, ou até o próprio Moro, e o Luciano Huck, que é meio assim, piada, mas todos desistiram, né? Quer dizer, tem uma discussão agora sobre o que seria uma possível terceira via para os candidatos, para os eleitores que não querem votar no Lula ou no Bolsonaro. Eu tendo a acreditar que isso é um debate que está muito mais presente na cabeça dos jornalistas e dos políticos do que dos próprios eleitores. Se a gente pega as pesquisas hoje, o eleitorado já está bem dividido, já está bem polarizado. Como sempre foi polarizado no Brasil entre PT e PSDB, a novidade é que agora o Bolsonaro ocupou esse lugar do PSDB, que era o lugar de um voto mais conservador, um voto mais à direita. Muito mais à direita nesse caso, obviamente, né? E aí tem uma tentativa assim, de parte de setores dessa direita liberal que apoiaram o Bolsonaro e que se descolaram no governo, de tentar viabilizar um candidato nesse campo que seja competitivo. O problema é que eles estão tateando e não conseguem encontrar ninguém. Você mencionou dois aí que desistiram agora, né? O João Amoedo, que já foi candidato na última eleição, teve 2% dos votos pelo Partido Novo. Não tem nada que indique que fosse ser diferente dessa vez, quer dizer, ele é um personagem que é do mercado financeiro, o cara que já entra com rótulo de banqueiro. Ele não tem carisma. Um jeito meio elitista, um partido que, enfim, leva o novo no nome, mas que na prática está sendo uma espécie de uma linha auxiliar do bolsonarismo, vota tudo com o Bolsonaro. Acho que muito dificilmente ele ia se viabilizar. E o outro que você citou, que foi o Luciano Huck, ele era uma espécie de uma tentativa de um candidato de proveta, um candidato feito em laboratório, né? Alguém do mundo das celebridades, um apresentador de TV super bem-sucedido, popular, enfim, ganha muito dinheiro, é garoto propaganda, mas é um cara que nunca foi da política. E ele seria, talvez, aí uma tentativa de dar um rosto simpático para um programa que não é muito simpático para o eleitorado, né? Que é um programa desse programa de reformas liberais, de enxugamento do Estado, mais ainda do que já está enxugado nesses últimos anos. Enfim, seria um programa assim, associado às ideias do PSDB. O Luciano Huck era muito próximo, pelo menos, do Aécio Neves. Sim. Na eleição de 2014, no momento da apuração dos votos, o Huck estava dentro da casa do Aécio e aparece nas fotos com ele. Sim, eu vi. Então, quem estava por trás dessa ideia de candidatura dele, entre outras figuras, era o ex-presidente Fernando Henrique. Então, os tucanos partiram de um diagnóstico de que o PSDB está muito desgastado, né, que os principais líderes do partido estão muito por baixo, o próprio Aécio, o Serra, o Alckmin, e chegaram à conclusão de que eles precisavam encontrar alguém de fora da política que respondesse também a esse anseio do eleitorado de votar em alguém de fora da política, né, que foi uma onda na eleição de 2028, e o Huck se encaixaria nesse figurino. O que acontece é que quando o Lula recuperou os direitos políticos, todo mundo que faz pesquisa notou rapidamente que o Huck desidratou, ele encolheu. E o Rodrigo Maia e o Ciro Gomes? O Rodrigo Maia e o Ciro Gomes. O Rodrigo Maia, ele é um político habilidoso na articulação, no bastidor, mas duvido que fosse um candidato competitivo a cargo majoritário. Nem no Rio de Janeiro ele conseguiu ser. Para você ter uma ideia, o pai dele foi prefeito 3 vezes. Sim. Ele, quando foi candidato a prefeito, se eu não me engano, teve algo como 3% dos votos. Ele não é um político bom de voto, ele é um político bom de voto entre os políticos. Quer dizer, ele conseguiu se eleger presidente da Câmara com voto dos colegas, mas não é um sujeito de empolgar as massas. E o Ciro Gomes, né, que você mencionou? Sim.
O Ciro é uma incógnita, Julieta, porque o Ciro ele é quase um eterno candidato a presidente, né? Já disputou 3, está indo para a 4ª agora. Ele sempre fica ali em torno dos 10, 11, 12% dos votos quando termina o primeiro turno. E agora ele ficou especialmente imprensado também pela polarização do Lula com o Bolsonaro. E ele está tentando fazer um movimento político muito arriscado. Ele passou a ser um crítico muito ácido do Lula, de quem ele já foi ministro, e a quem ele apoiou em muitas eleições, numa tentativa ali de disputar o voto antipetista com o Bolsonaro. Quer dizer, aquilo foi meio estranho. Ele está meio partindo de um diagnóstico de que o Lula já está no segundo turno, e que aí a única chance dele estar nesse segundo turno é tirando o lugar do Bolsonaro. Então, ele está tentando fazer um movimento para atrair esse eleitorado mais conservador. Mas é uma pirueta, né? É um desafio muito grande, uma mudança muito grande que ele tem que fazer, porque ele é identificado como político de centro-esquerda, né? Nacionalista, a favor da participação do Estado na economia. E aí, de repente, ele vai querer pegar o cara que votou no Bolsonaro em 2018 e atrair para o lado dele. É um movimento difícil. Agora, ele contratou o João Santana, que foi marqueteiro do PT por muito tempo, está investindo muito numa comunicação audiovisual, também de antecipação da campanha, está fazendo muito vídeo, muita rede social, dando entrevista para podcasts, até alguns assim identificados com o público mais de direita. Está tentando aí construir um caminho, né? Eu acho bem difícil. E agora, com essa história da queda do Ricardo Salles, você vê aí alguma semelhança com a Lava Jato? Todo aquele processo que aconteceu depois com as pedaladas e a situação das empresas nacionais, estatais, que simplesmente foram desfalcadas. Você acha que existe aí um movimento que se assemelha a essa história toda das madeireiras, TradeLink e as suas operações aí, a Cauanduba, o Androantos? Eu acho que são casos bem diferentes, né? A Lava Jato, ela apurava corrupção dentro da Petrobras em contratos do poder público com empreiteiras e com fornecedores, por exemplo, de tubos, de plataformas de petróleo. Quer dizer, era uma coisa de contratação direta, né? Uma empresa estatal, maior empresa do Brasil, fazia contratos milionários e nesses contratos havia ali uma cobrança de comissão, de propina, pagamento de propina, superfaturamento de contratos, que é aquela corrupção clássica do Brasil e que, aliás, obviamente nasceu muito antes dos governos do PT. O caso do Ricardo Salles é um pouco diferente, quer dizer, aí não se trata de contratação direta feita pelo Estado. É a fiscalização ambiental que deixou de funcionar. E deixou de funcionar intencionalmente, pelo que tudo indica. Quer dizer, sim, ele era uma espécie de um antiministro do meio ambiente. Ele era alguém que estava ali com a tarefa de proteger a floresta, enfim, comandar o processo de controle ambiental, e ele está fazendo o contrário. Ele enfraqueceu os órgãos de controle ambiental, ele enfraqueceu o IBAMA, enfraqueceu o ICMBio, e o que está se investigando nesse caso específico é justamente aquela propina para permitir a retirada ilegal de madeira do Brasil. Aliás, esse caso, ele só chegou aonde ele chegou porque as autoridades americanas notificaram o Brasil e informaram que identificaram essa madeira toda sem origem comprovada. sim. Então não foi nem algo que tenha partido dos órgãos de controle do Brasil. E a pressão que houve do exterior. A pressão que houve para a devolução dessa parte da madeira, o que aconteceu aí? Pois é, essa é uma história que ainda não está muito bem contada, né?
O fato é que hoje em dia você tem muito mais cobrança no mercado internacional pela chamada certificação. Sim. Quer dizer, você tem que comprovar que essa madeira que você está comprando, ou que essa soja que você está consumindo, enfim, ou que a carne que está chegando no seu mercado, ela tem uma origem comprovada. Não é fruto de desmatamento puro e simples. Quer dizer, não foi derrubando a floresta que o sujeito plantou soja, não foi entrando numa reserva ambiental e derrubando as árvores que ele conseguiu tirar aquela carga de madeira. Você tem que comprovar que você, enfim, observa lá as regras de manejo, que há um controle sobre essa madeira. A madeira hoje, ela quando circula, ela circula com chip, né? Ela tem uma... É quase como se fosse um CPF em cada tora de madeira, para você verificar de onde que essa madeira veio, de que forma que ela foi retirada, quais foram os órgãos que autorizaram aquela retirada. E, obviamente, o madeireiro ilegal ele está tentando escapar de tudo isso, né? Ele quer fazer aquela exploração predatória da floresta. E o Ricardo Salles ele representava um pouco isso, quer dizer, alguém que estava no Ministério do Meio Ambiente ligado aos desmatadores, aos predadores. Quer dizer, alguém que se aliou aos grileiros, que se aliou aos garimpeiros ilegais, que se aliou aos grileiros de terra. Então, era esse personagem. Agora, as pessoas que faziam as queimadas. Exato. Não, essa gestão dele é uma gestão, certamente a Desastrosa. pior gestão de um ministro do Meio Ambiente na história do Brasil. Que levou, inclusive, 9 ex-ministros a escreverem uma carta conjunta pedindo a saída dele. E isso não é uma coisa trivial. Juntou ministros de governo de esquerda, de direita, de centro, gente que não tem muito em comum entre si, mas que estava reparando que o tamanho do dano que o Ricardo Salles estava causando ao Brasil e também à imagem do Brasil no exterior. Esse tipo de exploração predatória, esse filme queimado do país que desmata a floresta, que queima a Amazônia, é algo que hoje em dia não interessa para o agronegócio moderno. O investidor ou o empresário do agronegócio que está interessado em ganhar dinheiro no mercado internacional, ele sabe que o Brasil vai enfrentar barreiras se ele mantiver essa imagem do país que queima a Amazônia. Sim, que é o que tem acontecido já desde a entrada do Bolsonaro no governo. Né? Exato. Tem Então você sido rejeitado frontalmente. Você vai escrever um livro a esse respeito, como você fez com 1000 Dias de Tormenta? Não sei. Ainda não tem nenhum plano, não. O documento é um documento histórico, né? Que você escreveu. E eu queria saber se você poderia ler alguma coisa do seu livro. Né? Assim, teria uma passagem que você acha que seja interessante para discutir. Deixa eu ver aqui. Bem, primeiro eu acho que tinha que explicar, né, Julieta, o que é o livro. Sim, faça Muita gente isso, que está nos por ouvindo favor. não deve, enfim, ter lido, não deve conhecer. Você esse começou a livro. escrever esse livro de 1º de janeiro de 2015 até outubro de 2017, né? Na verdade foi o seguinte, esse livro ele não foi pensado inicialmente para ser... os textos não foram pensados para serem publicados em livro. Eu, enfim, trabalho como jornalista político, hoje sou colunista do jornal o Globo, na época era colunista da Folha de São Paulo. Eu assinava a coluna Brasília na página 2 da Folha. E aí, enfim, coincidiu esse período meu na coluna com o período de uma grande crise política no Brasil, que provocou o impeachment da Dilma Rousseff e depois quase também provocou a queda do Michel Temer. Enfim, foi um período muito marcado por essa atuação da Lava Jato, pela prisão de políticos importantes, inclusive depois o ex-presidente Lula, de empreiteiros. Enfim, foi um período em que o Judiciário e a Polícia Federal, os órgãos de investigação, tiveram um protagonismo, acho que inédito na história do Brasil. O Ministério Público. Enfim, como eu falei, derrubou um governo e quase derrubou um segundo. Então, o que aconteceu? Teve um belo dia que eu estava em Brasília, no Palácio do Planalto. Foi o dia seguinte
aquela denúncia contra o Temer feita pelo Joesley Batista, aquele momento que apareceu lá, aquela cena do Joesley, aquela gravação do Joesley com o Temer no Palácio do Jaburu, que o Temer falava tem que manter isso, etc. e tal. E no dia seguinte, essa notícia, que foi dada pelo Globo, aliás, teve uma especulação muito forte de que o Temer ia renunciar. Ele chegou a discutir isso com vários auxiliares, foi um dia super tenso. Eu estava dentro do Palácio do Planalto, lá esperando o resultado de uma reunião da cúpula do governo, quando me ligaram da editora Objetiva propondo transformar os textos que eu estava escrevendo naquele momento num livro. Então, eram textos para o jornal, eram textos feitos ali em cima da hora, com as limitações que tem o texto do jornal, mas também com uma temperatura, vamos dizer assim, mais alta do que se fossem textos puramente analíticos, feitos a posteriori para um livro, entendeu? Sim. Então, eu acho que o legal do livro é que quando você acompanha, ele está organizado de uma forma de diário. Então, você vai vendo a crise evoluir, vai vendo os governos se desmontando, e por mais que a gente saiba o final dessa história, eu acho que ainda tem interesse para quem gosta de política, para quem gosta de política brasileira, quer entender esses últimos tempos no Brasil, eu acho que ainda tem interesse de ver como é que aquela coisa como é que esse novelo foi se desenrolando, entendeu? O livro chama 1000 Dias de Tormenta porque esse período que você se referiu, que é o período entre a posse da Dilma no segundo mandato e o engavetamento da segunda denúncia contra o Temer, é um período de quase 1000 dias, se eu não me engano, 1020 dias, 1024 dias. E aí, enfim, não era nem a primeira opção. 1025 dias. 1025 dias. Eu te confesso que não era nem a minha primeira opção como título do livro, mas acabou ficando e acho que ficou legal, né? Ficou. Eu gosto. Tem um livro muito famoso sobre o governo Kennedy, que é 1000 Dias, né? Então foi um pouco pensado nisso também. Enfim. E aquela tensão toda, né, que você registrou, que foi também um coup d'État, né, assim, um golpe de Estado que super evidente e ao mesmo tempo contestado, né, porque o povo apoiou esse golpe, né? Temer entra como presidente interino, ela se afasta durante o processo de julgamento e ela voltaria depois de 6 meses, isso era o previsto, e depois de 3 meses vota-se na Câmara, né, no Senado, e ela perde o cargo. Julieta, assim, eu acho que estava muito claro, para quem estava acompanhando de perto, estava muito claro desde o começo que ela não voltaria. O que aconteceu ali foi que houve um desmonte do governo Dilma. Ela perdeu muita popularidade, ela cometeu muitos erros políticos e econômicos. E gafes pessoais também, né? Porque ela acabou ficando uma figura insuportável, né? Dependendo da situação, a gente tinha a impressão de que ela não falava coisa com coisa. As gafes já estavam presentes no primeiro mandato e ela foi reeleita. Né, com a maioria dos votos no Brasil. Mas você não acha que então, isso acho que as gafes podem compor assim, um pouco o personagem público da Dilma, enfim, até contribuíram, acho, para uma campanha de uma certa desconstrução da imagem dela, que foi feita especialmente na internet, já como uma espécie de um trailer da campanha que a gente ia ver em 2018, que foi muito baseada também em memes, em vídeos curtos, em WhatsApp. A campanha do impeachment da Dilma teve muitos elementos ali que se repetiriam depois na campanha do presidente Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro. O que eu acho interessante da gente pensar hoje, de alguma forma, a gente está falando de Dilma, de Temer, isso parece até pré-história no Brasil, de tanta coisa que já aconteceu depois da eleição do Bolsonaro, né? A gente está vivendo praticamente uma crise por semana, quando não mais de uma crise na mesma semana. Então, de certa forma, as crises dos governos anteriores parecem até crises leves, assim, olhadas no retrovisor.
Não, as pessoas andam passando fisicamente mal, né? Porque, assim, é tanta desgraça que elas nem ligam mais à televisão, não querem saber mais de notícias. Ninguém poderia imaginar que, enfim, depois desse período a gente estaria com um país com 500 mil de mortos por uma epidemia que está muito longe do fim ainda, com um governo completamente negacionista, e agora também envolvido em suspeitas de corrupção sobre vacinas. Quer dizer, esse cenário que a gente está vivendo hoje é o pandemônio. O cenário da queda da Dilma foi um cenário de crise política, de recessão econômica, mas eu acho que nem se aproximava disso. Quer dizer, as pessoas estavam insatisfeitas, estavam reclamando, muitas vezes com razão, mas elas estavam vivas, né? O problema é que agora a gente está morrendo. E está morrendo em grande quantidade. Até hoje, estão morrendo em média mais de 2 mil brasileiros por dia. É uma coisa absurda, né? Uma coisa completamente inconcebível, visto que outros países, inclusive países vizinhos, conseguiram, com relativo sucesso, controlar a pandemia e agilizar a vacinação nos seus países, enfim, e conscientizar a população sobre medidas de proteção e tal. E no Brasil a gente está vivendo tudo ao contrário. Quer dizer, mas a direita é totalmente negacionista, né? Mas mesmo no exterior, governos que começaram negacionistas acabaram mudando o rumo. Eu acho que o caso mais simbólico disso é o Reino Unido, com o Boris Johnson, né? Ele começou muito negacionista, até dizendo que, enfim, tinha que tocar a economia, que não queria fechar a economia, não queria fazer lockdown. E ele próprio acabou sendo internado, acabou indo para a UTI com Covid e deu uma guinada nessa política. O único que não deu, diferença. Apesar de todos os alertas, todos os avisos, todos os sinais de que a coisa estava dando errado, foi o Bolsonaro. É o único país grande, com importância no cenário mundial, que está vivendo uma situação dessas, né? Até outro dia eu estava vendo o Duterte, que é o ditador, né? Está longe de ser um democrata, está longe de ser um estadista, vamos dizer assim, alguém que possa ser tido como um líder mundial em quem se espelhar. É o ditador, presidente das Filipinas, praticamente um ditador. Mas ele tem uma decência. E ele está obrigando a população a botar máscara e tal, e dizendo que quem não botar máscara vai ser expulso do país, etc. E tal. Exato, ele tem até os autoritários estão entendendo que a sobrevivência do povo deles é necessária para a sobrevivência do seu projeto político. E no Brasil parece que é exatamente isso, é a falta de decência e a falta de solidariedade, né? Mas aqui, voltando para o livro, o que eu acho é o seguinte: se a gente quiser entender a eleição do Bolsonaro e o crescimento da extrema-direita no Brasil, a gente tem que dar uma olhada no retrovisor. Sim, entender o que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, a ascensão de um líder populista de extrema-direita no Brasil, ela não é um raio em céu azul. Não. Ela, na verdade, é um resultado, uma consequência de um processo de desmoralização dos grandes partidos, de ruptura de um pacto no Brasil que vinha desde a Constituição de 88, um pacto que a gente poderia chamar de social-democrata, né, com a ideia de que o Estado deveria prover o bem-estar social para todos, a ideia de um sistema único de saúde universal e gratuito, a ideia do respeito às liberdades democráticas, do respeito à divergência, à oposição, à imprensa, a ideia da separação dos poderes. Quer dizer, tudo isso está em xeque com o Bolsonaro, que claramente tem um projeto autoritário. A cultura que foi achatada. Exato, a cultura, o meio ambiente. Quer dizer, havia um consenso entre os rivais políticos no Brasil dentro de parâmetros democráticos e civilizados. A disputa do PT com o PSDB eram rivais, mas não eram inimigos, como o Bolsonaro vê os inimigos dele hoje. Enfim, e nenhum desses partidos nunca representou uma ameaça à democracia. Entendeu? Era um engano dizer que o PT representava, como seria um engano dizer que o PSDB representasse também. E eu acho que esse processo ele começa, essa democracia jovem brasileira, ela começa a sofrer um abalo forte em 2013, naquelas manifestações de junho de 2013,
que inicialmente foram vistas como uma coisa meio romântica, né, uma revolta popular por melhores serviços públicos e tal, mas foi ali que, de alguma forma, germinaram esses grupos de direita populista que depois foram se juntar à campanha do Bolsonaro. A gente não pode esquecer que muitas técnicas e muitos argumentos usados ali na eleição do Bolsonaro nasceram em 2013. Desde o uso da política em rede, que é uma coisa, enfim, geracional e da tecnologia do momento, mas que foi testada ali pela primeira vez, até, de fato, esse discurso populista de abaixo os políticos, abaixa a política, ninguém me representa. Esses gritos de guerra da rua de 2013, eles voltam, são apropriados, de certa forma, pela campanha do Bolsonaro, embora o Bolsonaro fosse um político com uma longa trajetória no Congresso, né? 28 anos de parlamento, 7 mandatos. Quer dizer, ele estava longe de ser uma novidade política, mas ele conseguiu se vender assim para a maioria do eleitorado. E depois de 2013 tem... Desculpa, pode falar. Você acha que esse movimento também vem para a rua, vamos dizer, um resultado, tendência daquilo que começou em 2013? Sem dúvida, tanto o Vem Pra Rua quanto o MBL, que aliás usava as bandeiras. O MBL, ele usava um Movimento Brasil nome Livre, quase idêntico ao MPL, que era o Movimento Passe Livre, que foi justamente o que deu origem às manifestações de 2013. Quer dizer, isso não é por acaso. Houve uma apropriação daquelas ideias, uma apropriação daquele grito de Vem Pra Rua, por movimentos de uma nova direita, muito calcada, bem organizada muito e bem mal organizada, intencionada. Muito bem financiada, e isso nunca ficou muito claro de onde que veio esse financiamento, de que forma que veio. Sim, pessoas da Coca-Cola, por exemplo, de algumas multinacionais, o pessoal evangélico, parte da maçonaria. Enfim, muitos grupos foram para a rua naquele momento e continuaram na rua. No começo com essa discussão de que era sem partido, né? Tinha aquele grito de guerra sem partido, como se fosse uma coisa apolítica, mas na verdade era uma coisa, era um novo conservadorismo que acabou se juntando depois ao movimento do Bolsonaro. E depois de 2013 a gente tem 2014, 2015 e 2016, que são os anos da reeleição, enfim, da decadência e da queda da Dilma. Então aí sim, aquelas passeatas do impeachment da Dilma, se você examinar quem estava na rua naquele momento, olhar as imagens, olhar as fotos, voltar aos vídeos gravados na Avenida Paulista ou na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, você vai ver que é muito parecido com o movimento bolsonarista. Eu não estou dizendo que todo mundo que foi à rua contra a Dilma fosse bolsonarista, mas as bases desse movimento, quer dizer, a defesa a chamada intervenção militar, que na verdade é um golpe militar que eles defendem, esses monarquistas que você citou, os maçons, quer dizer, esse grupo todo de uma direita assim, mais radical, que não estava no radar dos grandes partidos, esse grupo ocupou a rua pela primeira vez em 2015, 2016, gostou de ficar na rua e acabou, de certa forma, sendo aí a massa de apoio do Bolsonaro para 2018. A essência Agora, da propaganda. Você tinha me pedido para fazer uma leitura, né, do livro? Sim, por favor. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se vale a pena ler uma coluna assim meio a esmo dentro do grupo de colunas. Como eu falei, são 1000 dias aí de crise. Você pode contar e ela também, tem uns 300, são umas 300 colunas, se eu não me engano, sim, que foram selecionadas para o livro. Então, acho que ficaria um pouco arbitrário pegar uma das 300 a esmo. Eu vou ler, se você me permitir, eu leio a introdução do livro, que ela resume um pouco por que eu escrevi, por que eu publiquei o livro e o que foi aquele período. Eu li uma parte, assim, desculpa te interromper, com você andando com aquela... eu tinha a impressão de ver você andando nos corredores, assim, e aquela tensão e aquela overwhelming thoughts, né? Assim, porque é um momento de assim,
muita tensão, né? Que as pessoas ficam, e agora? O que vai acontecer? Né? Enfim, eu assumi a coluna Brasília ali da Folha no fim de 2014. E eu procurei desde o começo fazer uma coluna que tivesse o ponto de vista de um repórter. Entendeu? Porque eu acho que eu sou essencialmente um repórter. Eu estou, nesse momento, fazendo coluna, mas o meu olhar é o olhar da reportagem. Quer dizer, a forma como eu gosto de trabalhar, e acho que funciona melhor, é percorrendo os lugares, é vendo a coisa com meus próprios olhos, é conversando pessoalmente com as fontes, que é algo que, obviamente, está muito prejudicado agora nesse período da pandemia, né? E isso você fez também, né, durante as eleições. Exato. E cobrindo Exato. a conclave do Papa Francisco, né? Mas aí foi no período que eu era correspondente, né, no exterior. Mas aí é como um repórter, né? Exatamente. E nesse período do livro, que é o período da queda da Dilma e da quase queda do Temer, eu ia a Brasília toda semana, eu passava a minha agenda dividida entre o Rio de Janeiro e Brasília. Eu ficava terça, quarta e quinta, toda semana em Brasília, às vezes mais, e no período de crise mais aguda ficava a semana inteira lá. E eu acho que isso dá para o livro um sabor, assim, uma certa... enfim, tem cenas que eu observo e coisas que eu consigo testemunhar ali que não estariam, enfim, no texto de um colunista que estivesse escrevendo de casa à distância dos fatos, entendeu? Sim. Assim, formado pelo telefone ou pela televisão. Essas são... Algumas das colunas que eu gosto mais são as colunas que foram feitas assim, quer dizer, uma conversa no canto do plenário da Câmara, entendeu? Uma cena que eu vi no Salão Verde, algo que acontece no bastidor de uma cerimônia no Palácio do Planalto. E eu acho que o leitor gosta disso também. Uma coisa que eu me convenci... Conduzido, né? Ser conduzido. Uma coisa que eu me convenci desde o começo, quando eu aceitei fazer a coluna, é o seguinte: a gente está num momento de um bombardeio de informação, de overdose de informação. Sim. O dia inteiro você recebe notícia pelo celular, pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, para quem ainda assina jornal impresso como eu. Então, muitas vezes o leitor fica até perdido naquela quantidade toda de informação. A tentativa da coluna, o que faz a coluna ainda ser relevante, é você dar um olhar particular, um olhar, enfim, diferente do que a turma toda está mostrando. É você pegar, às vezes, um aspecto lateral da notícia, algo que passaria despercebido, que não estaria no noticiário, ou você botar, de fato, a sua interpretação dos fatos. Você encadear os fatos de uma forma que eles passem a fazer sentido, que eles não sejam apenas manchetes jogadas num turbilhão de noticiário que ninguém consegue acompanhar. Então, um pouco esse é o desafio. Deixa eu ler aqui o trecho que eu prometi. Vamos lá. Entre parênteses, eu gostaria de dizer que você é um afortunado, porque você pertence a uma família que teve também, ou tem ainda, um papel muito importante, né, no Brasil. Mas depois eu volto nisso. Vai, por favor, continue. Eu acho que teve, não tem mais não tem mais ninguém. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Eu chamei esse capítulo de explicação, que é uma introdução, na verdade, do livro, né? Sim. Diz o seguinte: a ideia desse livro surgiu em 18 de maio de 2017. Foi um dia eletrizante. O Brasil estava de olho em Brasília, à espera de um pronunciamento do presidente da República. Eu acompanhava a escalada da crise no Palácio do Planalto. No terceiro andar, Michel Temer consultava aliados para decidir o que fazer. No térreo, dezenas de jornalistas tentavam apurar o resultado dessas conversas. Afinal, o presidente iria renunciar? A pergunta estava no ar desde a noite anterior, quando o país soube que Temer havia sido gravado por um empresário na mira da polícia. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os dois tratavam da compra do silêncio de um preso que ameaçava implodir o governo. O homem-bomba era Eduardo Cunha, que comandou o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Apesar da antiga fama de corrupto, o deputado ajudou Temer a se sentar na cadeira de presidente. Tempos depois, ele reaparecia na trama com a possibilidade de derrubá-lo. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar a outubro de 2014, quando Dilma venceu a eleição mais acirrada desde o fim da ditadura militar. Ela ganhou o duelo com Tucano Aécio Neves, mas teve pouco tempo para festejar. Em novembro, manifestantes já começavam a sair às ruas de verde e amarelo,
defendiam a anulação do resultado das urnas ou o impeachment da presidente. Dava no mesmo. O importante era destronar o PT, que havia acabado de vencer a 4ª eleição seguida. Os protestos cresceram e se multiplicaram até asfixiar o governo. Foram engrossados pela degradação das contas públicas, causada por uma sucessão de erros da equipe de Dilma, e pelo avanço da Operação Lava Jato, que investigava um gigantesco esquema de corrupção na Petrobras. Mais tarde, o ministro Jacques Wagner admitiria que o PT se lambuzou. Quando o banquete acabou, o partido foi abandonado por aliados que se sujaram no mesmo pote, como o PMDB de Temer. A conspiração que derrubou Dilma foi arquitetada na residência oficial do seu vice. Ele se aliou a Cunha e a Aécio, que temiam ser os próximos alvos da investigação. Em busca de apoio parlamentar, os articuladores do impeachment acenaram com a proteção para a elite política que estava ameaçada. A estratégia seria resumida pelo senador Romero Jucá, um PMDBista conhecido pelo instinto de sobrevivência. Agora vou ler 2 frases aqui do Jucá, tá? Sem censurar os palavrões dele. Abre aspas. Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Fecha aspas. Disse Jucá numa conversa gravada sem o seu conhecimento. Abre aspas de novo. É um acordo. Botaram o Michel num grande acordo nacional. Concordou o senador Sérgio Machado, que registrou o diálogo e entregou a gravação à Polícia Federal. O Congresso afastou Dilma sob a acusação de que ela teria cometido crime de responsabilidade ao autorizar as pedaladas fiscais, uma maquiagem contábil que poucos parlamentares chegaram a entender. Foi uma justificativa frágil, mas é preciso dizer que a presidente colaborou para a própria queda ao cometer erros primários na condução da economia e da política. Negociadores habilidosos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, também enfrentaram crises e escândalos graúdos. No entanto, nunca perderam o controle do Congresso. A inexperiência fez Dilma pagar um preço alto quando ela precisou de apoio dos deputados e dos senadores para salvar o seu mandato. Enfim, vou parar por aqui. Essa é a introdução do livro. Depois fala um pouco mais sobre o governo Temer e explica um pouco essa diferença. Acho que esse que era o desafio do livro naquele momento, Julieta. É explicar por que a Dilma caiu e o Temer não caiu. Mas aí você também diz, assim, ou então confirma que foi uma tentativa de obstruir o andamento da Lava Jato, né? Sem dúvida. Isso foi dito pelo próprio Romero Jucá, nesse áudio. E o Romero Jucá, ele era, na época, o presidente do PMDB. É um personagem interessante, porque ele tinha sido líder do governo Fernando Henrique, foi líder do governo Lula, foi líder do governo Dilma e depois ele passa a ser um dos articuladores da queda da Dilma. E esse movimento que ele fez foi um movimento seguido por muitos políticos no Brasil, muitos partidos, especialmente desse chamado Centrão, que apoiaram o governo do PSDB, apoiaram o governo do PT, mas em determinado momento, ali entre 2015 e 2016, se convenceram de que podiam afastar a Dilma e que poderiam mandar mais ainda num governo do Temer. E isso de fato aconteceu. O governo do Temer foi um governo semi-parlamentarista, quer dizer, o Congresso nunca mandou tanto, porque ele foi ungido pelo Congresso. Ele chegou na presidência sem voto popular. Ele teve voto para ser vice. Quer dizer, era ilegítimo. Então, era um presidente ilegítimo. E ele foi buscar a sustentação política justamente nesse toma lá da cá do Congresso, que sempre existiu, que já existia no governo Fernando Henrique, que continuou existindo nos governos do Lula e da Dilma, mas que passou a dar a regra total do jogo no governo Temer. Bem ou mal, o PSDB e o PT, eles conseguiram preservar o que seria assim, o coração dos governos para políticos que faziam parte de algum projeto ali, que tinham... enfim, todos tinham projetos. Que tinham uma identificação ali com o que levou à eleição desses personagens. O Temer foi diferente. O Temer foi um puro loteamento, que, aliás, começou a ser feito antes da votação do impeachment. O que o Temer fez foi transformar a votação do impeachment numa espécie de uma eleição indireta para presidente. Foi como se o parlamento estivesse votando entre a continuidade da Dilma e a ascensão do Temer, e não pela derrubada da Dilma, que teria depois como consequência constitucional a posse do Temer, entendeu?
Ele chegou, isso é uma coisa incrível a gente pensar, olhando também para o retrovisor, o Temer chegou a apresentar uma espécie de um programa de governo, que era aquele chamado Ponte para o Futuro. Quer dizer, ele era vice da Dilma, tinha sido eleito com ela, era aliado dela, e fez um programa de governo alternativo, não para convencer os eleitores, porque os eleitores não iam votar, mas para convencer o empresariado, o mercado financeiro e o Congresso. E a gente sabe que o empresariado e o mercado financeiro têm muita influência sobre as decisões do Congresso, porque Sim. são os personagens que financiam as eleições, que estão por trás, enfim, do lobby na aprovação de projetos, enfim. E esse grupo todo, ele passou em bloco para uma oposição ao governo da Dilma, aderiu ao movimento do impeachment. Tem um caso que nunca consegui entender, que eu sempre achei meio turvo, que foi a morte do Roger Agnelli. E ele morreu no acidente de um avião dele. Ele era super metódico. Março de 2016, mal foi, se levou assim, em 5 minutos, talvez, e o avião se choca contra uma residência ali. E esse foi o que não aceitou fazer rombos, né, nos cofres da empresa onde ele trabalhava, né? Ele foi um dos únicos que confrontou a Dilma durante a época em que ela era ministra da Energia, né? E eu tinha sempre a impressão de que ele fosse se candidatar à presidência. Ele teria sido um candidato brilhante. E já no final, depois dessa história de ele está liberado, né, porque ele trabalhou na Vale do Rio Doce, ele já não tinha mais problema, ele volta dos Estados Unidos para o Brasil e começa a trabalhar em projetos de energia renovável. Aquilo ali nunca ficou explicado para mim. Eu não sei o que você acha disso. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso não, para ser bem sincero. Enfim, não tem nenhum elemento para suspeitar que essa morte não tenha sido acidental, Julieta. Não sei, nunca investiguei esse caso e também não conhecia pessoalmente o Roger Agnelli. Enfim, eu sou especializado em cobertura de política, não de economia. Então, não era um personagem ali com quem eu tenha cruzado no meu período de repórter em Brasília. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? No Brasil tem muito essa tendência de ver da teoria da conspiração, em acidentes aéreos especialmente. Então, quando o Ulisses Guimarães morreu num acidente de helicóptero, apareceram todas as teorias conspiratórias, porque foi logo depois do impeachment do Fernando Collor. Com o Banco Aimoré, né? Agito, que era o Ulisses, acho que estava com Severo Gomes, né? Severo Gomes, e o helicóptero era do Agito, não era o helicóptero dele. Eu não me lembro quem era o dono do helicóptero. Mas depois, quando morreu o ministro Teori Zavascki, do Supremo, num acidente aéreo, também houve uma teoria conspiratória, porque ele era o relator da Lava Jato, enfim. Eu te confesso que eu sou muito cético em relação a essas coisas, porque, enfim, a não ser que tenha uma prova conclusiva de que houve algum tipo de sabotagem, alguma coisa assim, e acho, até onde eu sei, não surgiu nenhum indício de sabotagem em nenhum desses 3 acidentes. Sim. O seu avô era um parlamentarista de carteirinha, né? Meu bisavô, na verdade. Meu bisavô, okay. Afonso Arinos, que eu, enfim, conheci pouco, infelizmente, porque... Sim, o seu bisavô. Ele morreu ainda era muito garoto, então eu tenho poucas lembranças. Ele foi um político, ele era um caso raro de um político da época da Constituinte lá de 46. Ele não chegou a ser Constituinte em 46, mas ele foi um personagem importante daquela república ali, daquele período entre o fim do Estado Novo e o golpe de 64. Pediu a renúncia de Getúlio Vargas, né? Exato. Foi um período que a política brasileira era dividida entre 3 grandes partidos, né? O PTB, o PSD e a UDN, e ele foi por muito tempo líder da UDN na Câmara. Era um liberal,
um corte um pouco mais conservador, mas que ao mesmo tempo foi quem formulou a primeira lei contra o racismo no Brasil. Sim. Então não tinha nada a ver com essa direita reacionária que está no poder hoje. Enfim, era um outro tipo, uma outra ideia de liberalismo. E foi presidente da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, né? Pois é, isso que eu ia dizer. Quando teve o golpe militar, ele pouco depois se afastou da política e voltou a dar aulas. Ele era, na verdade, um intelectual na política, né? Era um jurista, um historiador. Aí passou 20 anos dando aula de direito constitucional e já estava velhinho no final da mexendo com os intelectuais, né? Fazendo parte da Academia Brasileira de Letras. Que era a turma dele, né? Eu tenho a impressão, lendo as coisas dele, que ele tinha muito mais prazer em estar com essa turma do que estar com a turma da política. Né? Ele era amigo do Drummond, muito amigo do Pedro Nava, quer dizer, eram os personagens muito mais interessantes do que os deputados e os senadores, com certeza. E ele, enfim, já velhinho, ele se elege senador no final da vida e ele foi, como eu dizia, um dos poucos sobreviventes daquela antiga geração pré-64 que continuou na política, voltou à política depois do golpe. E aí teve mais 4 anos no Senado, foi senador constituinte, ele foi o mais velho da Constituinte de 88, até por causa disso ele foi convidado a fazer um discurso no dia da promulgação e propôs lá o voto aos 16 anos, é uma emenda dele, entre outras coisas. Mas enfim, ele foi o último político assim, da família, né? Antes dele teve alguns também, enfim, o pai dele tinha sido revolucionário lá em 1930, o Afrânio de Melo Franco e tal. O filho, embaixador. O filho dele, meu avô, embaixador, chegou a ser deputado nos anos 60, mas felizmente para mim, os laços da família com a política partidária se romperam há muito tempo, muito lá atrás. O que, enfim, eu pessoalmente sempre me interessei muito por política, obviamente. Exato. Sempre foi um assunto dentro de casa, Exato. um assunto especialmente nas visitas ao meu avô, mas para mim sempre o interesse foi um interesse como espectador, um interesse como observador da política, não como participante dela. Você não acha que isso ajuda também a analisar essas vertentes todas? Assim, eu acho que essas conversas na infância e os livros que eu tinha à minha disposição ali certamente me ajudaram na minha formação, entende? Mas como eu falei, eu não tive um convívio com o meu bisavô que me permitisse, infelizmente, ouvir as histórias em primeira pessoa, entendeu? Eu fui resgatar a maior parte dessas histórias nos livros. Mas isso, enfim, hoje muito poucos políticos, muito poucas pessoas com quem eu converso sabem quem são esses personagens, quem foram esses personagens. Então eu poderia te dizer que isso não afeta assim, o meu trabalho de nenhuma forma, não chega nem a ser um assunto no meu contato com as fontes, salvo personagens muito específicos, como o ex-presidente Fernando Henrique, que conviveu com meu bisavô, o ex-presidente Sarney, que também conviveu com ele. Esses personagens sabem, falam, comentam alguma coisa, mas na cobertura diária da política e nas crises que eu acompanhei, isso nunca foi um assunto. Eu pessoalmente, até acho positivo isso, porque eu acho que seria pior como repórter se eu tivesse alguém da família, entendeu? Alguém próximo envolvido na política, né? Certamente eu teria menos independência para atuar, ou teria que ficar, enfim. Então, é um caso assim, apartidário, né? Quando você faz todas essas análises, a gente percebe que você procura ser apartidário, né? Assim, buscando o ponto de vista mais neutro. Pois essa é sempre a tentativa, quer dizer, eu tenho uma visão para mim muito, muito bem resolvida na minha cabeça de que, primeiro, jornalista não é notícia. Isso hoje está meio fora de moda, né? A gente está vendo, às vezes, alguns jornalistas que acham que são mais importantes que as notícias e alguns personagens que usam o jornalismo para se projetar na política. Não que isso seja uma novidade, né? Isso já ocorreu muito no passado, na época do Lacerda, por exemplo. Né? Ele era um dono de jornal que virou um personagem super importante
da UDN nesse período que a gente estava comentando. Outros personagens também saíram das páginas dos jornais para a política partidária. Mas isso tinha meio que acabado no Brasil nas últimas décadas. Quer dizer, tinha uma ideia de que o jornalismo é uma atividade profissional, né, e de que esses valores da objetividade, do apartidarismo, eles deveriam estar presentes na atividade do jornalista, tanto o repórter quanto o colunista, aquele que faz a análise e que dá opinião. Acho que isso mudou um pouco nos últimos anos, talvez por influência também das redes sociais, que acabam projetando muito individualmente o nome dos jornalistas, acima, às vezes, dos veículos em que eles trabalham. E alguns personagens dessa eleição de 2018, eles apareceram em cena como jornalistas ou usando o rótulo de jornalistas. Para citar um exemplo, a segunda deputada mais votada de São Paulo foi a Joyce Hasselmann, que era uma bolsonarista que agora virou uma adversária do Bolsonaro. Mas chegou a ser líder desse governo na Câmara, teve mais de 1 milhão de votos. O que ela fazia? Ela tinha um canal de YouTube, onde ela se apresentava como jornalista, mas na verdade ela estava fazendo já uma militância partidária. Entendeu? Ela era, vamos dizer assim, uma jornalista com lado, uma jornalista ligada a esses movimentos de direita mais radical, que teve uma passagem ali pela revista Veja, por outros veículos de comunicação, mas que tinha uma agenda própria. Tanto é que ela saiu desses veículos para se eleger, né? Eu, pessoalmente, Julieta, eu nem me sinto confortável com esse figurino, nem acredito que isso seja saudável para o jornalismo. Acho que isso, inclusive, induz uma confusão na cabeça dos leitores, de achar que o jornalista é participante, é um ator político, é parte da disputa, entendeu? É parte da polarização. Eu não acredito nisso, não gosto de ver a minha profissão dessa forma. Fica difícil também, né? Porque a tarefa do jornalismo se perde, né? A busca, na verdade, é de ibope e a responsabilidade ela não existe mais, né? De informar adequadamente ou accurately o leitor. Então, as pessoas elas perdem a confiança e não acreditam mais, né? No que noticiado, né? Tem uma coisa aqui que está no final do meu texto de introdução do livro, que eu lembrei agora, Leia, vou até ler aqui. São dois parágrafos que tratam desse assunto. Aliás, 3 parágrafos, vou ler aqui. Diz o seguinte: não foi só a política brasileira que entrou em convulsão nos últimos anos. A imprensa também viveu tempos agitados, com mudanças nos hábitos de leitura e nas fontes de financiamento do jornalismo. Na era da comunicação instantânea, passou a ser tentador escrever em busca do clique fácil e do compartilhamento imediato em redes sociais. Em geral, a internet prefere o panfleto à análise partidária. Estimula o opinionismo engajado e não a crítica independente. Tentei escapar dessas armadilhas e do clima de fla-flu que dominou o debate brasileiro nos últimos 3 anos. Devo um agradecimento especial aos leitores que dedicaram seu precioso tempo à coluna, mesmo quando discordaram dos pontos de vista do autor. Quer dizer, o que eu quis dizer nisso aí? Primeiro, que eu enxergo a independência como um valor inegociável. Eu acho que o jornalista, para fazer o seu trabalho direito, seja ele o repórter que está ali na ponta apenas relatando um fato, botando o microfone na boca de um político, seja o colunista como eu, que assina um texto, enfim, às vezes com a sua foto, com o seu nome no jornal, eu acho que esse valor tem que permanecer intocado nos 2 casos. Quer dizer, é a ideia de que você não é parte da disputa, você não é parte da política, você não pode se engajar, não pode aderir a uma militância para um dos lados, porque aí você perde a sua independência. E ética profissional. É uma ética profissional, em primeiro lugar, é um juramento que a gente, inclusive, presta quando se forma, mas também é algo que eu acho que é importante para a gente manter a nossa credibilidade. Sim. O leitor tem que saber que quando você faz uma crítica a um personagem X ou Y, você está fazendo porque você acredita nessa crítica. E você está dizendo o que você pensa. Conhecimento. Exato. Então, é muito tentador, como eu falei, você ir na busca do clique fácil, entendeu? Se eu quiser fazer populismo na coluna,
enfim, sair defendendo pontos de vista muito fáceis, apelando ao senso comum, dizendo que todo político é ladrão, ou então só atacando um lado da política e me identificando com outro lado, entendeu? E aí fazendo uma coisa. Isso gera muito retorno na internet. Porque aí os próprios políticos te retweetam, te divulgam, entendeu? E tem muita gente caindo nessa armadilha. Eu acho que é um erro. Eu procuro não entrar nessa lógica, por princípio e também porque é isso que eu te falei. Eu acho que a nossa credibilidade, a gente demora muito para construir e eventualmente ela pode ser destruída muito rapidamente. Num deslize, num erro, leva segundos. E eu tenho visto muita gente incorrendo nesse problema nos últimos anos. Entendeu? Você foi comentarista da Band News? Fui, eu tive uma passagem rápida na Band News, que foi interessante, que foi a minha primeira experiência com rádio, mas foi por alguns meses só, no período ali de 2017. E de um ano para cá, eu sou comentarista da CBN. Bacana. Onde eu falo 2 vezes por semana e às vezes um pouco mais. Ontem, por exemplo, depois da notícia do Ricardo Salles, eles me pediram para entrar ao vivo para comentar a queda do ministro. Mas, em geral, eu falo nas segundas-feiras às 7h30 da noite e nas quartas-feiras às 8h05 da manhã. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar lá e pode procurar no podcast também, botando meu nome no qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcasts, dá para encontrar. Bacana. Queria perguntar a respeito da sua avó, que era uma pessoa muito bacana também, né? E linda. A minha avó. Sua bisavó. Poderosa. Alô? Oi, a sua Julieta. bisavó era poderosa. A minha bisavó, Ana? É. Você diz? Você chegou a conhecê-la, Julieta? Eu conheci, fui tomar chá com seu bisavô Que com bacana. ela. Tinha ali aquela livraria, assim, biblioteca gigantesca, o escritório dele. Uhum. E logo na entrada tinha uma pintura, era um retrato dela. E ele mostrava e dizia, aqui é para ficar claro quem manda aqui na casa. Que bacana, que bacana. Foi um... Eu tenho muito pouco, como eu te falei no começo, eu tenho muito pouca memória deles. Enfim, minha memória é uma memória muito infantil, ali, de passear com a minha bisavó no jardim da casa. Era uma casa muito bonita, que ainda está de pé, felizmente. Sim. Fica em Botafogo, aqui no Rio, mas que não pertence à família há muitos anos. Quer dizer, foi comprada pela prefeitura. E já foi a sede do Patrimônio Histórico do Rio. Merecidamente. Pois é, depois passou a ser o centro de um núcleo de debates de política externa, que era o SEBRE, e mais recentemente estava como sede do Instituto de Estudos sobre os BRICS, um instituto ligado à PUC-Rio. Eu acho muito bacana, porque é um pouco a vocação da casa, né? O meu bisavô foi um cara que dedicou a vida dele ao estudo do direito constitucional, das relações internacionais. Ele foi chanceler durante 2 períodos nos anos 60. Ele foi um dos formuladores ali da política externa independente, que é uma das coisas que o bolsonarismo deixou de lado, né? Com esse alinhamento incondicional aos interesses dos Estados Unidos, que deu o tom dessa primeira metade do governo Bolsonaro. Então, acho que são atividades que combinam muito com o antigo dono da casa, entendeu? Bacana, isso é muito bacana. Parabéns. E você vê aí alguma mudança em relação à política dentro dessas tendências todas, mudança radical? O que você acha? Eu gostaria de adicionar essa minha pergunta, uma experiência que eu tive enquanto Temer era o não presidente, aliás, no final de um concerto, de um show do João Bosco no Rio de Janeiro. E
eu não acreditei, porque as pessoas em uníssono gritavam fora Temer. E ali era quase que um pacto, né, dentro da... eu não vou dizer da intelectualidade, mas no mundo artístico, eles faziam isso de praxe no final de cada concerto, da apresentação teatral, o que fosse. O que é agora a tendência? Como é que... Porque a gente vê situações em que um filme maravilhoso a respeito dos indígenas é apontado como um problema, censurado. A Sônia Guajajara precisa se apresentar, dar depoimento à Polícia Federal. É um filme que fala sobre os indígenas e sobre a intelectualidade no Brasil. O que vai acontecer agora? É um arroxo ou é exatamente o contrário, quando o país está sendo, vamos dizer, controlado, entre aspas, pelo novo governo americano? Olha, Julieta, essa extrema-direita populista que está no poder no Brasil e que também está no poder em alguns outros países nesse momento histórico, ela tem em comum uma grande aversão ao conhecimento, à ciência e às artes. Isso é algo que a gente verifica hoje na Hungria, verifica na Polônia e verifica também no Brasil. O bolsonarismo uma das bases dele é isso que se chama de guerra cultural, que aliás também é uma coisa importada do trumpismo, né, desse movimento mais radical à direita do Partido Republicano nos Estados Unidos. É uma ideia de que você não move só a guerra na política partidária, mas também nos costumes da população, nas ideias ligadas à cultura, ao modelo de família. Quer dizer, é uma reação conservadora muito agressiva a avanços que houve em diversas áreas, por exemplo, na expressão artística, na área da liberdade de planejamento familiar, na área da liberdade sexual. Isso tudo incomoda muito esse novo conservadorismo e isso tudo transforma especialmente a cultura num alvo de ataques. Nesse caso, no Brasil, de ataques oficiais, ataques do governo. Um dos motes de campanha do Bolsonaro era acabar com a Lei Rouanet, que é a lei de financiamento da cultura no Brasil. E que já partia de um equívoco completo, com uma ideia de que o Estado escolhia as obras de arte que mereciam ser financiadas com dinheiro público, como se tudo fosse um grande dirigismo e a gente estivesse vivendo na União Soviética dos anos 50. E nunca foi assim. A Lei Rouanet e a anterior a ela, que era a Lei Sarney, são leis de incentivo cultural em que o governo concede isenção fiscal para que as empresas escolham os projetos que elas vão apoiar. Isso, inclusive, era o foco de muita crítica durante esse período anterior ao Bolsonaro, porque, obviamente, como tudo que fica na mão do mercado, acaba sendo exposto a algumas distorções. Quer dizer, a lei acabava financiando muito mais manifestações culturais no eixo Rio-São Paulo do que em outras regiões do país. Quer dizer, de certa forma, grupos artísticos já organizados tinham mais facilidades para captar. Houve algumas distorções, como, por exemplo, o uso de dinheiro público para financiar o Cirque du Soleil, que ia lá e cobrava ingressos de 300, 400 reais, entendeu? A situação tinha muita coisa que era criticável. Chico Buarque, né, que se queimou com isso também. No caso do Chico Buarque, acho que já caminha para o campo das fake news, porque o Chico Buarque ele não usava a Lei Rouanet, não usou. E isso era usado, ele era atacado como se ele fosse financiado pelo governo. Grande usuário. Nunca foi. Se você pesquisar, ele em nenhum momento captou nenhum patrocínio com Lei Rouanet para fazer os shows, nem para fazer os discos dele, nem para fazer os livros dele. Então isso é uma fake news que até hoje, como você está comentando aí, é algo que circula entre os bolsonaristas, circula nesse submundo do WhatsApp, e é aquela coisa da mentira que de tantas vezes repetida acaba virando verdade, ou sendo compreendida como verdade. Mas então, qual que é a consequência prática desse discurso anticultural do Bolsonaro?
Primeiro, de fato, ele conseguiu, de certa forma, asfixiar algumas cadeias de produção da cultura. O caso do cinema brasileiro é muito simbólico. O cinema brasileiro estava vivendo um período muito rico, no sentido de boas produções sendo indicadas e sendo premiadas no exterior, enfim, super grandes rico, filmes, né? um período rico no bom sentido da palavra. Exato. E a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, ela foi praticamente paralisada no governo Bolsonaro. Ela deixou de avaliar as prestações de contas, deixou de aprovar novos projetos e, com isso, praticamente interrompeu a produção cinematográfica no Brasil, que, aliás, algo que tinha sido feito já no governo Collor. Logo depois de tomar posse também, com um discurso contra a classe artística, contra os artistas, com essa ideia de que artista é tudo de esquerda, que é tudo comunista, etc. e tal, o Collor acabou com a Embrafilme e o cinema brasileiro levou anos para se recuperar. Nesse momento agora, eu não sou também especialista na área, mas eu sei que muita gente está conseguindo sobreviver por causa dos serviços de streaming. Então tem muitos produtores de audiovisual que estão fazendo os seus produtos agora para Netflix, para Globoplay, para Amazon Prime. Esse mercado está, de certa forma, compensando a crise do cinema tradicional. Para não falar, claro, dos efeitos da pandemia, né? Porque ninguém mais está podendo ir ao cinema enquanto esse vírus está por aí. Quer dizer, a maior parte das salas de cinema está fechada. E as livrarias? Há quantas andam? As livrarias no Brasil são outro problema, né? Aí é um problema que eu acho que está mais ligado ao modelo de negócios. Aquelas grandes livrarias como a Cultura, a Saraiva, que faziam aquelas super lojas enormes e tal, elas estão quebrando ou quebraram nos últimos anos. Muito por causa da competição da internet. É difícil você competir com a Amazon, que oferece descontos que nenhuma livraria física pode oferecer, e que, enfim, entrega na casa da pessoa no dia seguinte. Muitas livrarias não sobreviveram a essa competição, tanto essas grandes cadeias quanto livrarias menores de bairro. O que está acontecendo agora de muito interessante no Brasil, e que eu torço para que dê certo, é um movimento de preservação das pequenas livrarias. A ideia de que você deixe de comprar o seu livro na Amazon, ou no Submarino, ou na lojasamericanas.com, e compre esse livro numa livraria de verdade. Vá na livraria do seu bairro ou do centro da cidade e compre ali. Por mais que isso te envolva ter que sair de casa na pandemia, isso envolva, às vezes, não ter esse desconto do preço que é dado, você está contribuindo para uma livraria continuar existindo. Né? E eu acho que pessoas como nós aqui, que estamos nesse papo, valorizam muito isso, né? Quer dizer, são muitas vezes nossos lugares preferidos, né? E a gente está vendo eles fecharem, tendo a oportunidade de nós próprios ajudarmos, né? Então, quando eu lancei esse meu livro, eu fiz questão de lançá-lo aqui no Rio, na Livraria Argumento, que é uma livraria que eu frequento desde pequeno e que é uma livraria de bairro, do Leblon, que é da mesma família há não sei quantos anos. Dos irmãos, né? Dos irmãos Gasparian. E em São Paulo fiz na Livraria da Vila, que também é uma livraria que é um pouco maior. Onde eu tive a oportunidade de conhecer você. Exato, mas que é muito legal também. Quer dizer, é uma livraria que valoriza esse contato direto com o livro, com os leitores, com o livreiro, a conversa. Né? Eu acho que a gente está muito ansioso para que a pandemia acabe logo, entre outras coisas, para poder voltar a frequentar essas livrarias. Mas se a gente não ajudar, a gente corre o risco de, quando acabar a pandemia, as livrarias não estarem mais lá. Então isso eu acho que está um pouco na mão do consumidor. Assim como já tem uma ideia muito difundida do consumo responsável na área dos alimentos, né, de valorizar a agricultura orgânica, a agricultura familiar, etc. e tal, esse movimento está começando a chegar agora ao mercado dos livros. Eu torço para que ele seja bem sucedido. Né? A gente tem aqui uma pessoa que quer falar com você, um Guta, eu não sei se você conhece, vou colocá-lo aqui, fazer uma pergunta. Bom. Julieta, só queria ver se a gente poderia... Terminando, estamos terminando. Fazer a última, porque eu tenho que escrever a coluna de amanhã. Prazer, Guta. Boa noite, eu sou a Guta. Minha foto é um close-up, que eu estou sorrindo com a cabeça de lado e o cabelo do lado esquerdo.
Eu só pedi para subir, Julieta, porque a Kika me avisou que o Bernardo estava no Clubhouse e eu venho pedindo para a Kika entrar no Clubhouse há mais de 2 meses. E eu acho que a Kika é guerreira e pode adicionar muito aqui nos debates. E por isso que eu subi para finalmente reconhecer o Bernardo, porque eu vi o Bernardo na barriga da mãe dele. E para dizer que é uma maravilha. E quando eu vejo meu pai, dos altos dos 90 anos, ler a coluna do Bernardo todo dia e me liga para falar, o filho da sua amiga escreve muito bem, mas é comunista. Que absurdo. Mas não deixa de ler diariamente Bernardo. Ou ele caiu? Ele vai voltar, não tem Ele problema. volta. Ele voltou. Mas, E é isso. E e aí eu... Diga para Julieta. E aí você... Não, e nós crescemos juntos. Inclusive, vou soltar aqui uma coisa. Ainda é primo, parente do Chico Buarque. Bernardo, você está com a palavra. Tá bom. Eu posso me defender do comunista? Por favor, que eu acho isso o fim da picada. No Brasil, todo mundo agora virou comunista, né? Então eu acho engraçado até. Enfim, mas... Exato, eu também morro de rir. E eu e a Kika, a gente considera como um elogio. Eu tenho Mas eu acho que não é uma questão de ideologia, acho que é uma questão de ideologia e falta de conhecimento, né? Porque o fato de não estar de acordo não quer dizer que a pessoa seja de esquerda ou que seja comunista, porque... Não, claro, Juliana, claro, é apenas dentro do contexto de um senhor de 90 anos que já não está com todas as atividades cognitivas no melhor do que devia ser, né? Mas eu acho que isso acontece com muita gente no Brasil, né? Eu vejo também, é assustador. Exatamente, é assustador, foi bom você falar isso. Inclusive, se ele tivesse tempo, que eu adoraria que o Bernardo falasse, que eu estou fora do Brasil há quase 35 anos. E uma coisa que eu vejo é que há uma mudança, está havendo uma revolução verde grande no mundo, né? De estilo de vida, de políticas, até de estruturas financeiras. Está todo mundo indo para ethical investment, green finance. Se você se você vai financiar fossil fuel, você vai pagar mais, o seu dinheiro vai custar mais. Enfim, está havendo um movimento grande. O Brasil tinha tudo para estar liderando essa revolução verde. E eu não vejo a parte do governo que é assim, enfim, mas eu sinto a sociedade brasileira ainda não está completamente engajada nessa questão do sustentável e de inclusões e justiças sociais para que a gente ande para frente, entendeu? E vendo agora essa questão dos índios com a LP 490 e essa luta que se está fazendo, onde é que está o Brasil, gente? Eu que estou aqui de fora pergunto e adoraria ouvir um pouco o Bernardo falar sobre esse lado. Oi, Guta, vamos lá. Primeiro, obrigado pela gentileza aí nas suas palavras. Só uma observação. Primeiro, eu não me considero comunista, embora todo mundo tenha virado comunista no Brasil agora, na cabeça do Bolsonaro. E segundo, você falou do Chico Buarque, de fato tem lá um parentesco, mas eu não conheço ele pessoalmente. E quando eu estava defendendo sobre a história da Lei Rouanet, não tinha nada a ver com esse parentesco remoto, longínquo aí, não, só para deixar claro. Não, claro. Eu sou um grande admirador dele e tal, enfim. Tenho os discos todos e gosto muito, vou nos shows, mas nem conheço pessoalmente. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, deu uma falhada aqui, minha conexão acho que não está muito boa. Eu gostaria que você falasse mais dessa tendência que os brasileiros têm de taxar as pessoas sem conhecimento de causa. Tá certo. Para terminar a nossa conversa. Tá certo, Julieta. Eu já peço desculpas aí por
pela pressa, mas é porque a gente combinou 1 hora, está indo para quase 1 hora e meia e eu de fato preciso escrever a coluna de amanhã. Mas olha, eu acho que esse é um período de muita radicalização política. As pessoas às vezes falam, mas o Brasil está polarizado. Polarizado o Brasil sempre esteve. A diferença agora é que a discussão política está radicalizada. A ideia de 2 polos é uma ideia até positiva, eu acho, que é você ter... bipartisan, né? Exato, você ter projetos alternativos de país e a população poder escolher entre eles e eventualmente mudar de ideia, que é uma das belezas da democracia, é a alternância de poder. Exato. É você poder, você entendendo que nem todo o eleitorado é partidário, quer dizer, você tem um eleitorado que de fato é petista, um outro eleitorado que de fato é conservador, e você vai ter um eleitorado ali no caminho do meio que 1 hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. É assim em muitos países do mundo, e vinha sendo assim no Brasil desde da redemocratização. Sempre, se você olhar as últimas eleições, todas elas tiveram sempre um candidato do PT e em oposição a um candidato de centro-direita ou mais à direita, como foi o Fernando Collor lá atrás. Depois esse papel foi assumido pelo PSDB. A diferença do Brasil de hoje é que o Bolsonaro ocupou esse espaço de uma direita liberal, ocupou liderando um movimento de extrema-direita populista, que é muito diferente do que o PSDB oferecia, do que o próprio Collor representava lá atrás. Então, isso naturalmente juntado com a militarização do governo, né, a volta dos militares a tantos cargos de natureza civil, e nessas constantes ameaças que ele faz à democracia, à cultura, às artes, às universidades, isso tensiona muito o ambiente político. Quando eu falei da cultura, eu nem lembrei de mencionar, mas 2 coisas importantes. O Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura. Isso foi uma decisão no primeiro dia de governo, quer dizer, no dia 1º de janeiro de 2019, o Brasil deixou de ter o Ministério da Cultura. E colocou militar, né? E pôs uns personagens muito controversos, para dizer o mínimo. Um deles foi, inclusive, ele foi demitido ou caiu do governo, porque ele tinha feito uma paródia não, praticamente um plágio de um discurso nazista. Ele fez um plágio. Ele fez um plágio de um discurso do Goebbels. Então, é desse tipo de gente que a gente está falando. Toda a estética daquele discurso, estou falando do Roberto Alvim, toda a estética do discurso dele era uma estética nazista. Então, é uma gente muito esquisita que está no comando desses órgãos específicos do governo Bolsonaro. E agora tem um sujeito também de extrema-direita, que é o presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação voltada para a defesa da igualdade racial, que historicamente foi ocupada por lideranças do movimento negro, de gente ligada à defesa de direitos iguais para negros e brancos, etc. e tal. E está, nesse momento, nas mãos de um personagem da extrema-direita, que é um provocador, que o tempo todo está atacando o movimento negro, está atacando até figuras históricas. O próprio Zumbi, que é quem dá nome à fundação que ele preside, ele ataca enfim, apresenta como se fosse um sujeito a ser banido da história. E agora, na semana passada, ele anunciou aí a doação de livros da Fundação Palmares. Quer dizer, ele está querendo... praticamente promovendo a queima de livros. Quer dizer, o que falta mais para a gente chegar? Né? Ele desfalca, né, a fundação. Então, você tem um personagem que imita um ministro do Hitler e o outro que quer queimar os livros. Né? O que está faltando para a gente chegar num ponto de não retorno? Então, enfim, isso é muito perigoso e acho que valia a pena falar rapidamente disso. Mas... super agradecida. Agora eu me perdi um pouco no final... Obrigado, eu que agradeço. Sobre a questão dos índios que a Guta levantou, acho que é muito importante a gente ficar de olho na votação desse projeto, que é uma coisa que também pode causar uma situação de não retorno, no sentido de legalizar a invasão de terras indígenas no Brasil todo, terras que já estão reconhecidas, que eram preservadas e que, enfim, estão a cargo da FUNAI, e que tem essa estrada não pode chegar. Tem uma fortíssima cobiça de madeireiros, de garimpeiros, desse pessoal da devastação, do desmatamento, para explorar economicamente. E sempre o discurso deles, que é o discurso também do Bolsonaro, é de que não, o índio quer viver, o índio quer ter lucro na sua própria terra. E, na verdade, a gente sabe que isso esconde interesses de gente que não é índia, não é indígena
e que está querendo arrancar as riquezas dessa terra com a concordância do Estado. Então, numa semana tão complicada, com queda de ministro do Meio Ambiente, com a CPI avançando, enfim, com escândalos de corrupção, tem um risco muito grande de a gente perder o foco também nessa discussão. E essa discussão é muito importante. Passou ontem esse projeto na CCJ da Câmara, ele agora vai ser votado no plenário, e a sociedade precisa ficar atenta, porque se isso for aprovado agora, é possível que não haja depois uma forma de recompor a integridade dessas reservas que enfim, são resultado de muita luta, né? Muita luta do povo indígena no Brasil a favor da demarcação, enfim, do reconhecimento deles, que são os nossos povos originários, né? São os verdadeiros donos originais dessa terra onde a gente vive. Mas é isso aí, muito obrigado. Foi a minha primeira vez no Clubhouse. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite de novo. Foi um grande prazer ter você aqui e realmente uma honra. Parte da história brasileira, né? Brasilidade e diversidades culturais. País maravilhoso. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.